Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química. Essa semana iniciamos um assunto novo dentro da Química Orgânica. Professora Tati começou a parte de isomeria. Depois dela terminar toda aquela parte de função orgânica, álcool, enol, fenol, aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres, éteres, aminas, amidas, nitrilos e nitrocompostos, iniciamos agora uma matéria formidável, fantástica dentro da química, chamada isomeria. Isomeria, fusão de duas palavras, iso igual, mero significa fórmula. Então, o que nós vamos começar a trabalhar na aula de hoje? Os conceitos de compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Tanto que o conceito de isomeria está aqui, ó, bem destacado. É a ocorrência de dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. A mesma fórmula, por isso que é chamado de isomeria. Então, olha só, repare que eu tenho dois compostos diferentes aqui, e esses dois compostos diferentes, eles vão ser trabalhados da seguinte forma. Primeiro, que função química você encontra aqui, ó, em que essa hidroxila está presa num carbono de simples, álcool, e lá você tem um oxigênio e ele está eternamente sozinho entre carbonos, função química, éter, álcool e éter. Mas perceba, C2, 2 átomos de carbono, 2 carbonos. 3 com mais 2, 5 com mais 1, 6, lá tem 6. Reparem, eles têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, só que eles são diferentes. Isso aqui é a essência da isomeria. Compostos diferentes, funções diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular. A mesma fórmula molecular. Porém, quando eu falo em isomeria, existem dois aspectos da isomeria. Uma é chamada isomeria plana, que a professora Tati trabalhou essa semana, e existe uma outra isomeria chamada espacial, que vai ser trabalhada no decorrer das outras semanas. Mas o que interessa agora é a chamada isomeria plana ou a isomeria constitucional, em que você compara compostos. São 5 casos de isomeria, 5. Primeira isomeria, isomeria de função. O que você acha que vai mudar numa isomeria de função? A função. Uma é álcool, outra é éter, como você acabou de ver, um aldeído, outro cetona, um fenol, outro álcool, e vai assim por diante. Na isomeria de função, você precisa ter a mesma fórmula molecular. Aliás, vocês vão perceber que todas as isomerias vão ter essa primeira frase. Sem essa primeira frase, não há isomeria. Mesma fórmula molecular e, obviamente, diferentes funções químicas. Isso é chamado de isomeria de função. Vou te dar exemplos, quer ver? Vamos analisar os dois compostos que vão ser devidamente montados aqui. Para ter isomeria, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular. Você percebe que essa cadeia tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, C2H6O. Aí eu comparo essa cadeia com a segunda cadeia que vai aparecer aqui embaixo. E essa cadeia, ela também vai ter 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Vai pingar ali no cantinho. C2H6O. Agora perceba o que há de diferença entre essas duas cadeias. Aqui eu tenho um álcool e lá embaixo eu tenho um oxigênio que está eternamente preso entre carbonos. Logo, eu tenho um éter. Reparem, a mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. Que função orgânica, aliás, que tipo de isomeria? Função. Isomeria de função. Professor, me dá outro exemplo? Sim, vamos lá. Quando eu falo na isomeria plana, eu preciso comparar. Então, montado o primeiro composto, a análise é a seguinte: qual é a fórmula molecular desse primeiro composto? Contém 2 átomos de carbono, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Aí eu comparo essa cadeia com essa que vai ser montada aqui embaixo. Verifiquem se a fórmula molecular vai ser a mesma. Aí você confere que também vai ter 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Foi. Agora, o que é esse C dupla O presa OH? Essa função ela é chamada
ácido. E aqui embaixo, C dupla O presa O e um radical, temos um éster. Ácido e éster, adivinha o que muda de uma cadeia para outra? A função. Como é que eu chamo a isomeria que troca a função? Função. Fácil. Segunda isomeria, acompanha comigo lá. A isomeria de cadeia. O que vocês acham que vai mudar na isomeria de cadeia? A cadeia. Como assim? Mesma fórmula molecular, mesma função química, porque se mudar a função, a isomeria de função, e diferentes cadeias carbônicas. Como assim? Uma aberta, a outra fechada. Uma vai ser normal, a outra ramificada. Uma é saturada, a outra insaturada. Uma é homo e a outra é heterogênea. É esse tipo de cadeia que vai mudar. Mas perceba, mesma fórmula, mesma função, mas diferentes cadeias. Exemplifique, professor. Com certeza. Primeiro passo, não esqueçam que a isomeria plana, ela tem que ter comparação. Como assim comparação? Temos um composto, observe a fórmula molecular. Quantos carbonos e hidrogênios existem aí? 4 carbonos e 10 hidrogênios. Comparo com uma segunda cadeia que vai ser montada. Verifiquem se a quantidade de carbonos e hidrogênios bate. 4 carbonos, 10 hidrogênios, bateu. C4H10. Portanto, temos compostos diferentes. E o que está mudando nessas cadeias? Perceba que são hidrocarbonetos. Ambas as cadeias pertencem a hidrocarbonetos. Mas o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Está mudando a seguinte característica. Uma tem cadeia normal e a outra tem a cadeia ramificada. Uma é normal, a outra é ramificada. O que muda? A cadeia. Uma é normal, outra ramificada. Isso é uma isomeria de cadeia. Quer ver outro exemplo? Dá uma olhadinha na cadeia que vai ser montada. Primeiro passo, verifiquem fórmula molecular. Tem que fazer a comparação entre as cadeias. Perceba que essa estrutura tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Como a isomeria plana compara, eu vou montar uma segunda estrutura. E nessa segunda estrutura, você também percebe que a fórmula é a mesma. Veja bem, 3 carbonos, 2 mais 2 mais 2, 6 hidrogênios. Muda a função? Não. Ambas as cadeias só têm carbono e hidrogênio. Logo, são hidrocarbonetos. Agora, o que está mudando da primeira para a segunda? A cadeia. A primeira é aberta, a segunda é fechada. Mas não para por aí. Repare que aqui tem uma dupla ligação. Temos uma cadeia insaturada e aqui embaixo só tem saturações, ou seja, só tem ligações simples. Logo, uma é insaturada e a segunda ela é saturada. Muda a cadeia, isomeria de cadeia. Terceira isomeria, fácil também. Se na isomeria de função, trocava a função, na cadeia, mudava a cadeia, adivinha o que vai mudar na isomeria de posição? A posição. As 3 primeiras, moleza. Só que tem um detalhe. Para ter uma isomeria de posição, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular, a mesma função, o mesmo tipo de cadeia. E aqui um alerta, gente. Na hora que você for analisar a isomeria de posição, a sequência dos carbonos tem que ser a mesma. Se você tiver 4 carbonos enfileirados, a outra também tem que ter 4 carbonos. Olha, uma cadeia tem 3 e um radical, a outra também tem que ter 3 carbonos e um radical. O que muda na isomeria de posição é a diferença na posição da função, da dupla, da tripla ou do radical. A isomeria de posição troca a posição. Troca posição. Olha só como é fácil por enquanto. Na isomeria de função, troca as funções. Na isomeria de cadeia, trocam as cadeias. E na isomeria de posição, trocam as posições. Mas posição de quem? Da função, da dupla, da tripla ou do radical. Professor, exemplifique. Vamos lá. Primeiro processo, olha só. A primeira cadeia que eu vou montar para você tem 4 átomos de carbono e, fazendo as continhas, vai dar 8 hidrogênios. C4H8. Essa é a primeira cadeia que eu tenho. Só que como eu falo em comparação, eu tenho que comparar com uma segunda
Observe se essa segunda cadeia bate com a fórmula molecular da primeira. Conte os carbonos e os hidrogênios, o que você chega? C4H8. Opa, a fórmula é a mesma. Muda a função? Não. Ambos são hidrocarbonetos. Agora, observe bem. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. A sequência dos carbonos é a mesma, então não pode mudar a cadeia. E o que você percebe que muda da primeira para a segunda? A posição da dupla ligação. Uma outra dica importante para aqueles alunos que vão fazer um aprimoramento, um vestibular que vai usar química como referência, olhe a nomenclatura. O primeiro composto é chamado de but-1-eno e o segundo é but-2-eno. Muda a posição da dupla, portanto, isomeria de posição. Professor, só vale para hidrocarboneto? Lógico que não. A próxima parte do exemplo vai envolver funções orgânicas diferentes, obviamente. E aí eu tenho uma hidroxila presa num carbono que tem simples ligações, mas antes disso, qual é a fórmula molecular do composto? C3H8O. Comparo com uma segunda estrutura. O que tem a segunda? A mesma fórmula molecular da primeira. Reparem, 3, 8, 1. Que função orgânica aparece nas duas? Álcool. Como temos a hidroxila num carbono de simples, álcool. Agora observe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repare que a sequência dos carbonos é igual. Se a sequência mudar, é cadeia. Se a sequência permanecer a mesma e você perceber que está trocando a posição da hidroxila, do grupo funcional, do radical, lá você tem isomeria de posição. Captaram a mensagem? Função, troca as funções, cadeia, trocam as cadeias, muda a sequência de carbonos, e quando você tiver a mesma função, a mesma sequência de carbonos, porém trocar a posição de alguém, aí é posição. Só que, gente, agora um cuidado especial. Ah, professor, eu aprendi que quando troca a posição, é posição. Não, cuidado agora. Existe uma isomeria especial chamada compensação ou metameria. Presta bem atenção nessa teoria. A isomeria de compensação ou metameria, eu tenho que ter a mesma forma, tem que ter, né, gente? A mesma função química, porém diferentes posições do heteroátomo. Reparem bem, se você estiver anotando alguma coisa, para e coloca um destaque especial nessa palavrinha heteroátomo. Para ser isomeria de metameria ou compensação, troca a posição. Mas troca a posição de quem? Do heteroátomo. Em cadeias heterogêneas. Em cadeias heterogêneas. Não é só uma cadeia, tem que ser as cadeias heterogêneas. E você vai perceber que vai trocar a posição. Mas vai trocar a posição de quem? Heteroátomo. Perceba que eu coloquei essa palavra heterótomo numa outra cor maior para justamente você fazer o destaque. Muito cuidado para não confundir metameria com posição. Eu vou mostrar uma diferença aqui. Ó. Reparem que eu vou colocar já duas cadeias de cara. Temos duas cadeias carbônicas montadas, ambas têm a mesma fórmula molecular, que é um C4H10O. Repare que vai pingar ali a fórmula molecular, C4H10O. Que função química aparece nas duas? Um éter. Repare que eu tenho um oxigênio eternamente entre carbonos, é um éter. Agora, observe bem. Só que vocês, quando forem responder, parem, respirem e depois façam a devida resolução. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Ai, professor, está mudando a posição. E está mesmo. Só que está mudando a posição de quem? Do oxigênio. E o que é um oxigênio entre carbonos heteroátomos? Portanto, o que muda nessas duas cadeias? Ai, professor, a posição. Quer ver como não é posição? Para quem anotou, a isomeria de posição tem que ter a mesma fórmula, a mesma função e a mesma cadeia, ou seja, tem que ter a mesma sequência de carbonos. E aqui não tem. Repare, 1,
2 carbonos, oxigênio mais 2. Então, eu tenho 2, oxigênio 2. Aqui eu tenho 1 carbono, oxigênio 3. Não é a mesma sequência carbônica. E se não é a mesma sequência, não pode ser posição. Porque a isomeria de posição tem que manter a sequência. Se tem 4 carbonos, a outra tem 4. Se tiver 3 e um radical, a outra tem 3 e um radical. E aqui o número de carbonos não bate. E como está trocando a posição do oxigênio entre átomos de carbono, metameria compensação. Eu vou fazer um pequeno desafio. Eu vou trazer mais um outro exemplo agora. Eu quero que você me diga se esse exemplo é de posição ou metameria. Prontos? Então vamos lá. O exemplo é esse daqui, ó. Eu vou ajudar vocês a fazer uma parte da resposta. Temos 2 cadeias, já vou adiantar. Ambos os compostos têm isomeria porque eles têm a mesma fórmula molecular, que é um C4H11N. Segundo passo, que função orgânica eu tenho quando só tem o nitrogênio? Amina. Agora, observem bem, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Ah, professor, está trocando a posição. Tá, mas está trocando a posição de quem? Troca a posição do nitrogênio. Só que esse nitrogênio está entre carbonos, portanto, é um heteroátomo. Esse nitrogênio também está preso entre carbonos, logo, as 2 cadeias são heterogêneas. E o que troca de uma cadeia para outra? A posição do heteroátomo. A posição do heteroátomo. Então, isso aqui é uma isomeria por compensação ou metameria. Gente, cuidado, que uma grande parcela dos testes, provas, vestibulares vão tentar enganar vocês aqui, na isomeria de posição ou metameria. Então, professor, e qual é a diferença? A diferença está no heteroátomo em cadeias heterogêneas, plural. As 2 cadeias vão ser heterogêneas e vai mudar a posição desse heteroátomo. E aí, para fecharmos a nossa revisão, tem uma última isomeria, chamada isomeria dinâmica ou tautomeria. Então, vamos voltar lá para o início. Isomeria de função, troca a função. Isomeria de cadeia, troca a cadeia. Só que quando trocar a posição, sinal de alerta ligado. Quando troca a posição, não é mais só isomeria de posição, pode ser metameria. Qual que é a diferença? A metameria troca a posição do heteroátomo em cadeias heterogêneas. ênfase nesse plural. Agora, quando troca a função, não vai ser mais só isomeria de função. Estava tão fácil, né? Função trocava função, cadeia, cadeia, posição, posição. Aí já botaram uma metameria que também troca a posição, mas do heteroátomo. Agora, na isomeria dinâmica ou tautomeria, mesma fórmula, mas funções diferentes. Ué, professor, na isomeria anterior trocava função, não era isomeria de função? Pois é, agora tem que tomar um outro cuidado. Só que aqui tem uma parte bem fácil. Para ser uma tautomeria, uma função obrigatoriamente tem que aparecer. O enol. E se você lembrar, em é dupla, iol, hidroxila. Só que o enol é uma molécula instável. Instável. No que esse enol precisa se transformar? Ou ele vai ser transformado num aldeído, ou ele vai ser transformado em uma cetona. Mas olha só para ficar mais claro para vocês estudarem. Quando aparecer a tal da tautomeria, o enol precisa obrigatoriamente estar preso. O enol precisa estar presente nessa composição. Só que como você vai comparar, ou você vai comparar enol com aldeído, ou enol com cetona. Professor, e se tiver um aldeído e uma cetona? Aí é função. Para ser tautomeria, uma das funções precisa pertencer ao enol. Uma das funções precisa ser enol. Perceberam a diferença? É a mesma coisa na posição e metameria, trocam as posições. Só que se trocar a posição do heteroátomo, metameria. Se trocar as funções e uma das funções pertencer ao enol, é tautomeria ou isomeria dinâmica. Porém, o meu medo é, por exemplo,
Vamos imaginar que você tenha essas duas cadeias que vão ser montadas. Temos CH2, CHOH, obviamente, primeiramente verifique a fórmula molecular. 2 átomos de carbono, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Comparo com uma segunda cadeia. Também tem 2 carbonos, também tem 4 hidrogênios e também tem 1 oxigênio. Dá para saber de cara que as funções não são as mesmas. Só que agora, cuidado. Ah, professor, tem uma hidroxila, é um álcool. Não é um álcool. A hidroxila está presa num carbono de dupla, e quando a hidroxila está presa no carbono de dupla, eu tenho um enol. E quando tem enol e mais uma outra função, que no caso é aldeído, que tipo de isomeria que é essa? Tautomeria ou isomeria dinâmica. Outro cuidado, vamos fazer um último exemplo para ver se você captou bem essa mensagem. Reparem que todos os casos da isomeria eu fiz 2 exemplos para ilustrar bem. E aqui mais cuidado ainda. Na hora que você olha essa hidroxila pendurada aqui, automaticamente vem na sua cabeça um álcool, né, professor? Não é álcool, porque a hidroxila está presa num carbono de dupla. E quando ela estiver no carbono de dupla, não é álcool, é um enol. Mas percebam que as fórmulas moleculares são as mesmas. Aqui embaixo eu tenho C-O e lá em cima eu tenho OH, mas não é álcool, porque a hidroxila está presa no carbono de dupla, portanto eu tenho enol, e lá embaixo eu vou ter uma cetona. Enol com cetona, eu vou ter a chamada tautomeria. Isso é a ideia que você precisa ter quando se fala em isomeria. Isomeria, mesma fórmula molecular, mas os compostos são diferentes. E aí a estratégia é você analisar o que é a diferença. Se você perceber que troca a função, a isomeria de função. Porém, cuidado, se uma dessas funções pertencer ao enol, aí é tautomeria. Se trocar as cadeias, obviamente é isomeria de cadeia. Agora, se trocar as posições, atentos. Se você perceber que troca a posição do heteroátomo, aí você vai ter uma isomeria por metameria ou compensação. Agora, se não tiver cadeias heterogêneas e não está trocando a posição do heteroátomo, aí só pode ser posição. Captaram bem a mensagem? Então, para essa semana, assunto importantíssimo para vestibulares, importantíssimo, isomeria. Captaram? Se trocar função, atentos. Ou é função ou é tautomeria. Qual que é a diferença? Tautomeria precisa ter o enol. Trocou a posição, atentos. Se tiver trocando a posição do heteroátomo, metameria. Se não tiver, posição. E se trocar cadeia, obviamente, é isomeria de cadeia. Agora, vão lá, peguem suas apostilas, façam seus testes, façam as listas de exercícios para você treinar. E química orgânica tem que estar toda hora treinando. E não pode deixar para o final acumulando, porque fica muita matéria. Gente, uma ótima semana, fique com Deus e até a próxima revisão, na semana que vem, que provavelmente vai entrar uma parte da isomeria espacial.